Então, gente, para quem não sabe, né, o conteúdo programado desse ano era o conteúdo de pilhas, né? A parte da química que a gente chama de eletroquímica. Então, basicamente assim, pelo menos nesse curso vocês têm que sair entendendo o que são pilhas, né? Porque você imagina, para a gente é mais fácil entender como que um aparelho ligado à tomada consegue usar aquela energia elétrica, de onde aquela energia elétrica vem, para que ele funcione, certo? A gente sabe que existem usinas de energia de vários tipos diferentes que transformam algum tipo de energia, como por exemplo as hidrelétricas, que transformam a energia da queda da água, né, em energia elétrica. A gente tem as usinas nucleares e termoelétricas que transformam o calor, a temperatura, a energia na forma de calor, para energia elétrica. Agora, né, lembrando, você está vendo que é sempre uma energia que é transformada em outra? De onde que vem a energia das pilhas? A gente sabe que ela consegue gerar corrente elétrica. Mas de qual energia que vem isso? O que acontece dentro de uma pilha que ela consegue gerar energia elétrica? Ela pega a energia química das reações e transforma em energia elétrica. Ano passado, a gente estudou as reações, né, que liberam energia, que absorvem energia, endotérmica, exotérmica. E bom, a energia química ela não é transformada necessariamente só em calor. Ela pode ser transformada em energia elétrica. Então, como esse processo que acontece, né? Primeiro vamos lembrar o que é energia elétrica. Energia elétrica é o quê? É o fluxo ordenado de elétrons. Movimento de elétrons, certo? Quando a gente fala de corrente elétrica, é realmente os elétrons circulando em algum ambiente. O movimento de elétrons por um meio condutor, ou seja, um fio condutor, como são os fios de cobre, ou pela água onde tem vários íons diluídos, o fluxo ordenado de elétrons é energia elétrica. Então, esse processo todo, uma reação química pode gerar energia elétrica como? Quando você tem a transferência espontânea de elétrons de um material para o outro. Vamos lembrar aqui. Vocês lembram o que é eletronegatividade? Pode responder no áudio, por favor. Alguém lembra? Então, a eletronegatividade ela é, na verdade, o conceito, né? Que você tem um elemento que é mais eletronegativo do que o outro. Ou seja, ele tem maior tendência a puxar os elétrons para ele. Então, sempre que você tiver, de alguma forma, um elemento muito eletronegativo próximo de outro que é pouco eletronegativo, ele vai tirar os elétrons de forma espontânea. Então, resumindo, acontece dessa forma nas reações que acontecem dentro de uma pilha, nas reações de oxirredução. Então, os elétrons em trânsito podem ser aproveitados como corrente elétrica. A gente já viu aqui a pilha de Daniel, né? Mas vamos rever todos os conceitos aqui agora. Daniel foi o cara que fez, vamos dizer assim, o segundo modelo de pilha química, né? Primeiro foi Alessandro Volta, por isso que a unidade de tensão elétrica é volts, que é em homenagem a esse cientista que criou a primeira pilha. E aqui a gente tem a pilha de Daniel, que ele descobriu que se ele montar um sistema como esse daqui, as duas reações químicas que acontecem no sistema gera o movimento de elétrons. Vamos entender aqui agora o que está acontecendo. Aqui eu tenho, a gente divide essa pilha em duas partes, que a gente chama de semicela, certo? Semicela ou semicélula. E é assim que são nossas pilhas. Nossas pilhas não têm um polo positivo e um polo negativo?
Toda pilha ou bateria não é desse jeito? É exatamente esse princípio aqui. Você tem uma semicela positiva e uma semicela negativa, tá? Na negativa, o que está acontecendo? Essa daqui é uma pilha de zinco e cobre. Ou seja, esses dois metais, quando são ligados por um fio condutor e colocados em uma solução, solução é quando tem um sal diluído em água, certo? Uma mistura homogênea. Aqui eu tenho uma solução aquosa, tá? Quando esses metais, essas placas metálicas são colocadas em uma solução, ligadas por um fio condutor, acontece a transferência de elétrons. Por quê? Lembra que a gente, quando via lá na tabela de eletronegatividade, que a gente estudou para fazer o número de oxidação e tudo, lembra? A gente via que os não metais, eles são os mais eletronegativos. E por último, a gente deixava os metais, né? Fala, os metais são os menos eletronegativos. Só que dentro dos metais, existe um metal que é mais eletronegativo do que o outro. Ou seja, um metal que vai tirar elétrons do outro. Nesse caso aqui, presta atenção no que está acontecendo. Você tem a placa de zinco. Essa placa de zinco está mergulhada aqui na solução, certo? Uma solução de nitrato de zinco. Geralmente é assim, você pega ali um metal, coloca ele na solução de um sal que tem aquele metal. Então a placa de zinco está no nitrato de zinco. A placa de cobre está no nitrato de cobre. São sais que você mistura na água, mergulha essas placas lá dentro e liga elas por um fio condutor. Vocês estão vendo essa imagem aqui à direita, que é uma foto, que está escrito como ficam os eletrodos após o funcionamento da pilha? Então, esse daqui é o eletrodo de zinco. Esse daqui, cor mais metálica, né, da esquerda. E da direita é o eletrodo de cobre. Eles antes, galera, antes de entrar dentro da água, eles tinham o mesmo tamanho e o mesmo volume. O que aconteceu com o zinco? Quando um metal, né, ele perde o volume dele, imagina o ferro. Você tem uma faca de ferro, aí você deixa ela um tempão parada e você vai ver ela tá toda desgastada. Como é que a gente fala? Que ela foi corroída, não é? Então o zinco foi corroído. Enquanto o cobre, o que aconteceu? O cobre ele aumentou de tamanho. Tá vendo que essa parte aqui que tá maior? Esse daqui, ó, aqui em cima dá para você ter ideia do tamanho real, do volume, né, do formato real deles. O zinco desgastou e o cobre aumentou de tamanho. Vamos entender agora o porquê. O zinco, se vocês verem nessa imagem aqui que está dando um zoom, vocês estão vendo aqui, essas bolinhas cinzas são representando os átomos de zinco, certo? Tá vendo que eles estão saindo da placa? O zinco está saindo da placa. Ele está saindo da placa de zinco, ou seja, ele está na forma metálica e está saindo da placa de zinco. Enquanto o cobre, se você olhar aqui no zoom que dá na imagem, o cobre que está na água está depositando na placa. Então são duas coisas que estão acontecendo. No zinco, ele está saindo da placa e indo para a água. No cobre, o cobre que está na água na forma de solução está indo aglomerando na placa de cobre. O que está acontecendo aqui, gente? Olha aqui. O zinco, quando um metal é corroído, a gente diz que ele foi oxidado, não é? Que ele sofreu oxidação. E a gente lembra que quem sofre oxidação faz o quê? Perde elétrons, não é? Quem oxida dá elétrons, perde elétrons. Aumenta o NOx, não é? Olha aqui a semi-reação. O zinco que estava no estado sólido... Oi. Perde elétrons. Então, não. Você tem... São dois polos, né? Quem sofre oxidação, que é quem perde elétrons, e quem sofre redução é oxidação e redução. Quem oxida, quem é oxidado, né? Que no caso aqui está sendo o zinco que está sendo corroído, ele perde elétrons.
pessoal até faz uma brincadeirinha, né? Quem oxida, dá. Quem oxida dá elétrons, perde elétrons. E quem reduz, recebe elétrons. Então quem oxida perde e quem reduz é quem recebe. Porque não tem jeito de acontecer uma dessas reações sozinha. Um metal oxidar sozinho e outro reduzir. Sempre que tiver alguém oxidando, vai ter alguém reduzindo. E vice-versa. Por quê? O zinco está perdendo elétrons para quem? Para o cobre. Então o zinco está sendo oxidado e o cobre está sendo reduzido. Tudo bem? Tranquilo. Vamos fazendo as anotações, viu, gente? A avaliação de hoje é essa e um exercício que eu tenho lá no final para vocês. Então, o zinco está perdendo elétrons. Por quê? O cobre é mais eletronegativo do que o zinco, então o cobre arranca os elétrons do zinco. Só que o que acontece, gente? Esses caras aqui, Daniel e Volta, eles foram espertos, né? Porque, por exemplo, uma reação de combustão, a gente viu que também é uma reação de oxidação e redução, não é? Só que, se eu fizer isso com metais, metais não são bons condutores de eletricidade? A gente sabe que sim, né? Você não vai meter um garfo na tomada porque você sabe que metais são bons condutores de eletricidade. Exatamente por eles serem bons condutores de eletricidade e a água, quando tem algum sal diluído nela, também é uma boa condutora de eletricidade, ele montou esse esquema entre metal e água e sal, que ele consegue colocar aqui entre esses fios condutores que ligam as placas, ele coloca um dispositivo que pode aproveitar esse movimento de elétrons. Movimento de elétrons é corrente elétrica. Aqui onde está o voltímetro, se eu colocasse uma lâmpada, ela acenderia. Aqui o voltímetro está indicando que a voltagem dessa pilha é de 1,10 volts. Então essa é a voltagem da pilha. Lembrando que aquelas pilhas AA é 1,5 volts. Então é uma voltagem bem próxima. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. A gente sabe que o zinco está sofrendo oxidação, por isso que ele foi corroído. Se ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. E, gente, que tipo de carga tem um elétron? Vocês lembram? Alguém lembra? Não. Negativa. Os elétrons têm cargas negativas. Então, se esse lado aqui da minha pilha, que é o zinco, ele está perdendo, liberando elétrons, e os elétrons têm carga negativa, esse é o quê? É o polo negativo da minha pilha. Então, se você vê o polo negativo de qualquer pilha, você sabe que lá que está acontecendo o quê? A oxidação. Por quê? É na oxidação em que se perde elétrons. E os elétrons têm carga negativa, então as cargas negativas estão saindo de lá. Uma corrente elétrica ela funciona como? As cargas negativas passando por dentro do meu aparelho e indo para o polo positivo. Toda pilha funciona desse jeito, gente. Você pode olhar qualquer aparelho que funciona pilha ou bateria, até o seu celular, né? A gente vai falar mais para frente sobre as pilhas recarregáveis, como a bateria do celular. É sempre um fluxo em que as cargas saem do polo negativo para o positivo. Você tem que fechar o circuito. Até no entanto, se você deixar uma pilha encostada num canto, ela não vai ter reação química, ela não vai gastar, né, o material lá dentro dela. Óbvio que ao longo do tempo ela tem uma validade e tudo mais. Só que se você deixar ela lá paradinha, ela não se consome. Por quê? O polo negativo e o positivo têm que estar conectados. Quem aqui foi da época maravilhosa em que as crianças pegavam um bombril e colocavam no meio de duas pilhas? Vocês já fizeram isso? Colocar o bombril na antena, né? Então, na minha época. Olha o idoso, né? Na minha época a gente fazia o quê? A gente pegava. Não façam isso em casa, tá? Apesar que vocês são grandinhos, então se vira. Mas não, a diferença é muito grande. Porque na minha época a gente brincava muito na rua, né? Então, mente vazia, vocês sabem de quem que é a oficina, né? A gente pegava palha de aço, né? Famigerado bombril,
colocava no meio de duas pilhas, né? O polo positivo de uma aqui, aí vinha um bombril e o polo negativo da outra. O que acontecia? Você fechava um circuito, positivo com negativo. Com o quê? Com metal no meio. O bombril, quando passava essa corrente elétrica das pilhas, começava a simplesmente pegar fogo. Porque se você passar, né, uma corrente elétrica, bombril ali é uma palha de aço, só que é um metal muito fino, né? A resistência dele é fraca. E aí ele aquecia tanto que ele pegava fogo. E a nossa brincadeira era essa, tacar fogo no bombril e sair jogando. Aí ficava... Por que acontece isso? Quando você fecha um circuito de uma pilha é que a corrente elétrica acontece. Se você não fechar o polo positivo com o negativo, não acontece. Se eu desligar aqui em algum dos lados dessa pilha, a reação para. Por quê? Alguém tem que estar perdendo elétrons para alguém ganhar elétrons. Então, para fechar de vez essa parte aqui da pilha de Daniel. Oi. Então, eu vou explicar na próxima aula, mas eu já posso adiantar para você. Uma pilha, ela é o quê? É uma reação química em que acontece a transferência espontânea de elétrons de um material para o outro, não é? Aqui, ó, se eu simplesmente ligar essa placa de zinco na placa de cobre, colocando aqui dentro dessa solução e tudo mais, de forma espontânea os elétrons aqui, ó, tá até colocando o movimento dos elétrons, vão sair do zinco e ir para o cobre. E quando isso acontece, a gente fala que é uma pilha, quando essa transferência de elétrons é espontânea. Só que a gente pode fazer o processo inverso. Eu poderia fazer o quê? O cobre transferir elétrons para o zinco. Só que não seria espontâneo, eu teria que fazer o quê? Fornecer uma energia maior, que é o que? Ligar na tomada. Certo? Então, com uma tensão maior, com uma corrente elétrica maior, eu consigo fazer o processo inverso da pilha, eu consigo inverter. Tudo bem? Então é assim que você recarrega as pilhas. Vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas basicamente é isso, tudo bem? Que aí você pega a energia elétrica, né, a energia elétrica de casa, e consegue fazer o processo inverso. E aí a pilha volta para o estado anterior. E aí se você fechar os polos, ela vai acontecer de novo. Então tá, o zinco é o polo negativo dessa pilha, por quê? Está acontecendo a oxidação nele. O polo negativo é de onde saem os elétrons. E tem nomes especiais. Esses caras aqui, a semicélula do cobre, do zinco, são chamados de eletrodos. Aqui eu tenho o eletrodo de cobre e o eletrodo de zinco. Onde acontece a oxidação, gente, que é o polo negativo, é chamado de ânodo, tá? Se vocês quiserem anotar isso daqui direitinho, eu vou disponibilizar o slide para vocês depois, tudo bem? O ânodo é onde acontece a reação de oxidação, que é onde saem os elétrons. E o cátodo é o polo positivo da minha pilha, que é aquele que recebe os elétrons. E aqui, gente, o movimento de elétrons vai acontecer normalmente. Aí você vai perguntar, professor, o que é essa ponte de Salina aí ligando essas duas células, né? Então, gente, a ponte de Salina, você normalmente coloca um tubo em forma de U, como vocês estão vendo aqui. Aqui dentro eu coloco algodão com cloreto de potássio ou qualquer outro sal. Algodão com sal. Por quê? Conforme a reação vai acontecendo um acúmulo de cargas. Desse lado aqui, do lado do cobre, acontece um acúmulo de cargas negativas. E aqui acontece um acúmulo de cargas positivas. Tudo bem? E aí o sal, eu sei que um sal é formado por um lado positivo e um lado negativo. Aqui, ó, o potássio positivo e o cloro negativo. Essa ponte de Salina serve para equilibrar essas cargas, apenas isso. Então vamos mais para frente. Vamos entender aqui as reações que estavam acontecendo lá. Então aqui eu falei que o zinco estava sendo o quê? Oxidado, não é? Se o zinco está sendo oxidado, gente, o zinco está perdendo elétrons. O zinco sólido aqui, uma coisa que é importante vocês lembrarem. Toda vez que eu tiver uma substância que é formada por apenas um elemento, qual que é o número de oxidação dela? Vocês lembram?
quando eu tenho uma substância que é formada por um único elemento. Igual aqui, ó, eu tenho apenas o zinco. É zero. Uhum. O número de oxidação desse cara aqui é zero. Toda vez que você tiver um material que tem apenas um único elemento, é zero. Então ele está sendo oxidado, porque ele está indo de zero para mais 2. Ou seja, ele está perdendo 2 elétrons. Se você for montar a reação de oxidação do zinco, vira isso daqui, ó. O zinco metálico, a placa metálica do zinco, está perdendo 2 elétrons. Então ele vai ficar zinco mais 2, aquoso, porque está diluído em água, formando 2 elétrons. Tudo bem? Se vocês observarem, gente, toda reação química ela tem que ter duas coisas equilibradas: carga e energia. Aqui a carga é zero, não é? Como a gente já viu. Então, do outro lado da seta, a soma das cargas também tem que ser zero. Se aqui eu tenho duas cargas positivas, aqui eu tenho que ter duas cargas negativas. Então está formando 2 elétrons. E o cobre, a gente viu que ele está sendo reduzido. Ou seja, ele está saindo ali o cobre mais 2, que está no meio da água, reagindo com 2 elétrons, formando o cobre sólido. Para eu saber a reação global da minha pilha, é só eu somar essas duas reações. Soma a reação do zinco com a do cobre. Ah, professor, como é que eu somo reações? Você vai somar tudo que está antes da seta com tudo que está depois da seta e colocar aqui embaixo. É bem simples. Só que o que acontece? Então vamos lá. O que tem antes da seta aqui? O zinco sólido, não é? Tá aqui, zinco sólido. E aqui embaixo eu tenho cobre 2 aquoso. Cobre 2 aquoso. Se vocês observarem, nessa reação do zinco eu tenho 2 elétrons depois da seta e na do cobre eu tenho 2 elétrons antes da seta. Como eu tenho antes e depois, é como se fosse uma igualdade matemática. Lembra quando eu tenho lá uma equação? Eu tenho 5 de um lado e 5 do outro, eles podem se anular. Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho 2 elétrons de um lado e 2 elétrons do outro, eu corto. Não preciso colocar na minha reação. Então eu vou colocar aqui apenas o que sobrou. Então essa é a minha reação global. Essa é a reação global da pilha de zinco e cobre. Tá? Por que um metal perde elétrons espontaneamente para o outro? A gente já respondeu, por conta da diferença de eletronegatividade. Um metal é mais eletronegativo que o outro. Então, um pode roubar, né, pegar elétrons do outro. E aqui, gente, a gente vai chegar no conceito que é o mais importante dessa aula hoje, que é o potencial padrão de redução. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar bem essa tabela? Beleza. Então, tá. Sério? Ah, que estranho. Pera. Então, o negócio é que tá na apresentação aqui normal. Deixa eu sair aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui pra ver se fica de boa agora. E agora tá melhor? Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Estão vendo essas reações aqui? Todas elas são reações de oxidação e redução. Tá vendo que tem essa dupla seta aqui? Quer dizer que a reação pode acontecer para a direita e para a esquerda. Esses números aqui, gente, são chamados de potencial padrão de redução e tem um potencial padrão de oxidação. Se vocês forem ver, é o mesmo número, só inverte o quê? O sinal, não é? Então tá, eu vou passar para frente só para a gente entender um pouquinho melhor aqui. O que é o potencial padrão de redução? Então, conforme a gente foi descobrindo, a gente assim, né, os cientistas foram descobrindo essa coisa das pilhas, a gente falou, bom, então, qual que seriam as pilhas que têm uma tensão elétrica maior? Né, que tem um potencial elétrico maior. Como que eles poderiam fazer isso? Eles criaram e usam até hoje uma lista de materiais
que eles compararam para saber quem tem o maior potencial de reduzir ou de oxidar, tá? Quando eu falo potencial padrão de redução, quer dizer que quanto maior esse valor, mais fácil é daquele meu material reduzir. Quanto maior o potencial padrão de redução, mais fácil é daquele meu material reduzir. Então vamos olhar aqui. Os valores dessa tabelinha aqui, todos são de potencial padrão de redução. Aqui eu tenho o lítio. Oi, perdão, pode falar. Quanto maior o potencial padrão de redução, mais fácil o meu material irá reduzir. É como se fosse um valor mesmo. Ah, quanto que esse cara aqui tem força para ser reduzido, certo? Só que aí você pensa, nossa professor, mas como que eles descobriram esses valores? Eles fizeram o quê? Eles criaram um padrão. Tudo na ciência é assim, a gente cria um padrão e a partir dele a gente diz se algo é mais ou se é menos. Eles pegaram a redução do gás hidrogênio. Tá vendo aqui? Que 2H+, 2 hidrogênios mais, aquoso, reagindo com 2 elétrons, formando o quê? O hidrogênio gasoso. Tá vendo que é uma reação de redução? Por que é redução, professor? A carga do hidrogênio aqui não é mais antes da reação? E ela vai para zero. Ou seja, eu reduzi o meu número de oxidação. Ele ganhou elétrons, ele recebeu elétrons. Se ele recebeu, ele reduziu. E falaram, olha, o potencial padrão de redução dessa reação aqui vai ser zero. Ele vai ser o nosso zero. E aí foram reagindo vários outros materiais com o gás hidrogênio. E aí aqueles que reduziam mais fácil do que o hidrogênio tiveram um potencial positivo, e aqueles que reduziram menos do que o hidrogênio, tiveram um potencial negativo de redução. Então vamos entender aqui, ó. Potencial padrão de redução, eu tenho como padrão o hidrogênio, ele é o meu zero, tá? Se eu olhar aqui na tabela, ó, cadê o gás hidrogênio aqui? Ele é o zero. A redução dele é igual a zero. E aqui eu tenho uma lista com vários outros materiais reduzindo e oxidando. Gente, por que eu estou mostrando isso para vocês? Esses valores que vocês estão vendo aqui, eles são dados em volts, tá? Tensão elétrica, que a gente erroneamente chama de voltagem, tá? Se falar para vocês, você perguntar a voltagem de um aparelho, é muito errado você falar isso. É a mesma coisa de você perguntar, por exemplo, você vai comprar uma garrafa de refrigerante e você pergunta qual que é a litragem daquele refrigerante. Você não faz esse tipo de pergunta, é absurdo. Você pergunta, qual que é o volume, né, dessa garrafa, qual que é a quantidade. Você usar o termo voltagem é errado. O que que o volts mede? O potencial, a diferença de potencial dos dois polos, tá? Então a pilha, quando você vê lá que ela tem 1,25 volts, aquele é o valor do potencial, da diferença de potencial daquela pilha. Esses valores aqui são dados em volts, então você já pode pensar o quê? Peraí que tá alguém entrando na aula agora. Nós podemos sim calcular a energia de uma pilha, tá? O objetivo dessa aula, resumindo, é hoje. Você sabendo do que a pilha é feita, você pode calcular qual que é a diferença de potencial da pilha. Quantos volts que aquela pilha gera. Tudo bem? Então vamos entender como é que a gente faz isso. Primeiro, você tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de potencial padrão de redução, por que é padrão? Estão naquilo que a ciência determinou como condições padrão. Condição padrão é o quê? Se a pressão do ambiente estiver a 1 atm, ou seja, 1 atmosfera a nível do mar, se a temperatura for de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e se a concentração das soluções for de 1 mol por litro. Tem que obedecer essas condições para os valores dessa tabela aqui serem certos, ok? Por isso, toda vez que você vê esse zerinho aqui, né, elevado a zero, seria o potencial padrão de redução, ou que está nas condições padrão. Então, como que eu vou calcular isso? Vamos fazer agora todos nós aqui.
Qual seria a diferença de potencial, que a gente chama de DDP, tá bom? Para abreviar, de uma pilha nas condições padrão feita de lítio e chumbo. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Feita de lítio e chumbo. Qual que seria, né, a diferença de potencial dela? Quantos volts ela geraria? Aqui eu tenho o lítio, que o potencial dele é menos 3,04 volts, e o chumbo, que é menos 0,13 volts. Professor, como que eu vou calcular isso? Vamos entender. Então aqui eu tenho a reação do lítio sendo reduzido. O lítio com um elétron vira lítio sólido. Potencial de redução, ou seja, essa é a reação de redução dele, é menos 3,04. E o potencial de redução do chumbo é menos 0,13. Agora eu vou perguntar para vocês. Para uma pilha acontecer, tem que acontecer uma reação de oxidação e outra de redução, não é? Alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir. Ou seja, alguém tem que perder elétrons e alguém tem que ganhar elétrons. Para esses elétrons estar em movimento. Entre o chumbo e o lítio, quem aqui que vai ser oxidado? Valendo meio ponto. O chumbo vai ser oxidado? Por quê? Aham. Então, você está indo pelas exatamente, era isso que eu queria chegar. Essas duas reações aqui são reações de redução. Nenhuma reação aqui está oxidando. O que você vai encontrar normalmente numa tabela, se for no Enem, se for numa prova, se for no vestibular, ou se você estiver fazendo química geral na faculdade, eles vão te dar essa tabela aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ou essa. E vão meter uma pergunta tipo essa. Vai pedir para você calcular a diferença potencial de uma pilha entre qualquer coisa com qualquer coisa. Sei lá, lítio e chumbo, igual eu fiz aqui. Ferro e cobalto. Alumínio e bário. E vai perguntar qual que é a diferença de potencial. Professor, como que eu vou saber quem vai reduzir e quem vai oxidar? Se os dois aqui estão reduzindo. Por que os dois estão reduzindo, gente? Porque a tabela só me dá potencial padrão de redução. Então todo mundo lá vai estar reduzindo. Mas olha aqui o que eu coloquei aqui, ó. Quem tem o maior potencial de redução irá reduzir. Então quem tem o maior potencial, quem tem o maior valor, gente, numérico mesmo aqui, ó, tá vendo? Um é menos 3,04. Aqui eu esqueci do volts, né? Perdão. E outro é menos 0,13. Quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. E o outro vai o quê? Oxidar. Então é assim que você vê pelo número quem vai reduzir e quem vai oxidar. Entre lítio e chumbo, quem tem o maior potencial de redução? Desses aqui, gente, entre menos 3,04 e menos 0,13, qual valor é o maior? O lítio? Então, gente, é um, é um número maior. Então, vamos lembrar, maior. Quando eu falo maior, é matematicamente maior mesmo. Os dois são negativos, não são? Exatamente. Os dois são negativos. O menos 3 é um número bem menor do que menos 0,13, porque ele é mais negativo. Então é o maior matematicamente falando mesmo, tá? Não o valor absoluto. Então o chumbo tem o maior potencial de redução. Isso quer dizer o que então? Que o chumbo vai reduzir. Se o chumbo reduzir, o lítio oxida. É sempre isso. O que tem maior potencial de redução vai reduzir. E o outro que tiver junto com ele vai oxidar. Então, o chumbo vai reduzir, porque o número dele é maior de potencial de redução, e o lítio vai oxidar. Beleza? Como que a gente vai fazer isso então? Agora sim a gente arruma as reações em que o lítio vai oxidar e o chumbo vai reduzir. Tudo bem? Então vamos lá. Chumbo reduzindo
é essa reação aqui, não é? A gente sabe que todas essas reações são de redução, a gente sabe que ele tem um maior potencial de redução, então ele que vai reduzir. Então é só a gente pegar essa reação aqui do potencial padrão de redução. Ele está aqui, ó, bonitinho, reduzindo. Lembra? Reduzindo, gente. Ele está ganhando elétrons. Aqui, ó, o chumbo mais elétrons, 2 elétrons, formando chumbo sólido. E o lítio, ele está oxidando. Se ele está oxidando, não vai ser igual essa reação anterior, vai ser ela invertida. Você vai trocar quem está antes e depois da seta. Aqui, ó, o lítio está ganhando elétrons nessa reação, está ganhando um elétron. Aqui ele está perdendo um elétron, porque está depois da seta. Então lembra, uma reação de oxidação é invertida em relação à reação de redução. Aí você fala, aí agora a gente faz o quê? A gente soma as duas reações. E eu vou falar um negócio para vocês. Para você descobrir a reação global da sua pilha, que é você somar a de oxidação e a de redução, os elétrons não podem aparecer na sua reação. Os elétrons têm que se anular, certo? E vamos lá, todo mundo... Gente, vocês podem ficar com o áudio aberto, tá bom? A menos que tenha barulho em casa. Porque eu não tô vendo o Google Meet, né? Então, às vezes eu preciso do retorno de vocês. Porque, sei lá, vai que minha internet cai, lá. Então, vocês podem perguntar também. Mas agora, respondam aí pra mim. O chumbo, ele está ganhando quantos elétrons nessa reação aqui? E aí, gente, o chumbo... Não, nessa reação aqui, ó, na de cima, que tem um chumbo só, que é a semi-reação dele. O chumbo é o Pb. Quantos elétrons ele está ganhando nessa reação? Aqui em cima? Não, ele está ganhando. Ele está ganhando, Amanda, por quê? Ó, você está vendo? A reação ela diz o quê? Que eu tenho um chumbo mais 2, mais 2 elétrons, entendeu? Exatamente, ele era positivo e foi para neutro, né? Então ele ganhou duas cargas negativas. Então ele está ganhando 2 elétrons. E o lítio aqui embaixo, ele está perdendo elétrons, não é? Que ele estava zero, ficou positivo. Lembra, se os elétrons estiver antes da seta, aquele material está ganhando. Porque ele está pegando aqueles 2 elétrons e fazendo a reação. Se tiver depois da seta, quer dizer que ele está perdendo esses elétrons. O lítio está perdendo um elétron, não é? E agora, professor, como que eu anulo? Se aqui eu tenho 2 elétrons antes e aqui eu tenho só um elétron depois. Você não pode anular direto. Você tem que fazer o que essa seta está indicando aqui. Ó. Você vai multiplicar a reação por 2. Tudo bem? Você vai multiplicar essa reação aqui, cara, por 2. Certo? Então, essa reação aqui, ó. Por que eu vou multiplicar por 2, professor? Cada reação de 1 mol de lítio aqui gera 1 elétron, 1 mol de elétron. Só que o chumbo precisa de 2. Então você vai multiplicar essa reação aqui por 2. Tudo bem? E como é que vai ficar se eu multiplicar aqui embaixo por 2, então? Vai ficar 2 lítios, mais o chumbo aqui que está sozinho, que é o que está antes da seta. Aqui vai ficar 2 lítios mais aquoso, 2 vezes 1 dá 2 elétrons. Se aqui agora eu tenho 2, aqui eu tenho 2, eu corto esses 2 elétrons e somo o que está antes e depois da seta. Tá? Eu sei que... Isso. Exatamente. Você sempre vai... Como que você soma reações? Você vai colocar tudo que está depois da seta nas duas reações e tudo que está antes, tudo do mesmo lado. Só que numa reação de oxirredução, em que aparecem os elétrons nas semi-reações, esses elétrons têm que sumir, porque os elétrons foram completamente trocados. Então, quando acontece esse caso de uma semi-reação, por exemplo, ter 2 elétrons, a outra tem 1, uma ter 2 e a outra ter 3, você tem que multiplicar por essa quantidade para ficar um número igual de elétrons. Tudo bem? Então, aqui você tem a sua reação global, que resumindo é o lítio sólido com chumbo aquoso, formando lítio aquoso e chumbo sólido. Como que eu calculo o potencial padrão, a diferença de potencial dessa pilha, professor? Você vai pegar o quê? A diferença de potencial, lembra que delta significa diferença, né? Final menos inicial. Você vai pegar o quê?
o valor de quem tem o maior potencial de redução, que no caso, lembra, é matematicamente falando. Então, menos 0,13 é um número maior do que menos 3,04. Você vai pegar o maior valor, o valor maior, e subtrair pelo valor menor. Tudo bem? É sempre assim. Se você quiser saber a voltagem de uma pilha, você vai pegar o maior valor e subtrair pelo menor valor. Tudo bem? Então aqui vai ser menos 0,13 menos 3,04. Tudo bem? Menos com menos fica mais. Então aqui você tem menos 0,13 mais 3,04. E isso dá um potencial de 2,91 volts. Então, se você montar uma pilha de chumbo e lítio nas condições padrão, vai ser uma pilha que o potencial dela, né, a tensão elétrica dela vai ser de 2,91 volts. Tudo bem? Ficou difícil, gente, entender esse conteúdo de hoje? Eu tô com medo porque faz tanto tempo que a gente não tem aula nessa disciplina que eu acho que algumas coisas, né, fica difícil recapitular. E aí? Tipo o que, gente, que tá confuso pra vocês? Pode falar. Que tipo assim, agora acabou, agora é só a atividade mesmo que eu vou passar pra vocês, que é essa. Tudo bem. Não, então, gente, na dúvida, procurem videoaulas no YouTube, que eles explicam tudo isso aqui, só que bem mais rápido, né? Porque aqui eu vou tirando dúvida de vocês e tudo. Pesquisem o conteúdo, tá bom? Semana que vem a gente não vai ter aula, mas na outra eu vou querer fazer outra aula online com vocês para voltar com isso, tá bom? Vocês estão vendo esse exercício aqui? Anotem e façam no caderninho de vocês. A anotação da aula de hoje mais esse exercício é a atividade de hoje de vocês, tudo bem? Então, é igual o exercício anterior que eu fiz, só que eu mudei os metais, né? A partir de uma pilha feita de mercúrio e potássio, você vai responder aqui de A até D. Qual eletrodo é o cátodo dessa reação? O cátodo é o polo positivo. Qual eletrodo é o ânodo? Quem é um polo positivo, quem é um polo negativo? E pede para você calcular a diferença de potencial nessa pilha. Vocês vão olhar lá, mercúrio, lá na tabelinha. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Ah, quem é o mercúrio? É o Hg, não é? Olha o Hg aqui. Ele tem um potencial de redução de 0,85. E na redução dele, ele faz o quê? Ele ganha 2 elétrons, tá? Então ele ganha 2 elétrons aqui e forma um Hg, que é o potencial padrão de redução. E o outro é o potássio, que é o K, que o potencial de padrão de redução é menos 2,92. Só que ele ganha só um elétron. Então aqui você tem o caso aquele que ganha 1 e outro que ganha 2. Então você tem que multiplicar as reações e tudo mais. Sigam o exemplo do slide, tentem fazer essa atividade, que aí na aula daqui 15 dias eu corrijo com vocês e continuo o conteúdo, tudo bem?